Olá, povo do Direito do Trabalho, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui tratar de uma decisão bem recente que diz respeito a direito coletivo, um tema um pouquinho diferente do que eu costumo trazer, mas a ideia é trazer sempre temas que estejam relacionados ao direito do trabalho, decisões de tribunais superiores, STF e TST principalmente. Eventualmente trago decisões de tribunais regionais também, quando eu considero o assunto relevante e a fundamentação excelente, como já aconteceu antes. De qualquer maneira, o assunto de hoje é relacionado a dissídio coletivo e a tal da exigência do comum acordo. Se você não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever, ativar as notificações para ficar sempre sabendo de vídeos novos. O objetivo dos vídeos aqui no canal do YouTube é sempre trazer análise de decisões de tribunais superiores, como eu falei, de temas que possam ser relevantes no direito do trabalho. E por isso eu convido para assistir, são sempre vídeos inéditos e exclusivos. Eventualmente eu posso subir do Instagram, do IGTV, algumas lives, alguns vídeos que eu faça lá, mas esses que tratam de acórdãos e de decisões em geral, né, são exclusivos do canal do YouTube. E aí, se você gostar, curte e compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo. Me segue também no Instagram, @evoluir direito do trabalho. Eu tenho os Drops de Direito do Trabalho, nosso podcast, já há mais de um ano, com mais de 10 mil pessoas que já ouviram, sempre trazendo pílulas de informação. E o site evoluindodireitodotrabalho.com. O último artigo que eu escrevi lá trata de suspensões dos contratos de trabalho, uma visão bem além dessa suspensão que a gente agora está acostumado a ver da Lei 14.020, projeto a partir da conversão da MP 936. Então vamos lá, que esse vídeo é curto, hoje é sexta-feira, vamos só, eu até parece que é o vídeo da mesma semana, mas é porque da semana passada que eu me atrasei, então vamos lá. Bom, eu vou tratar da decisão que é tema 841, de repercussão geral. Já devo dizer o seguinte, que aqui houve voto divergente, a decisão foi por maioria dentro do STF, e o ministro que era o relator, era o ministro Marco Aurélio, ministro relator da matéria, oriundo do Ministério Público do Trabalho e do TST, importante sempre lembrar, não é? Praticamente o decano da corte, agora que o ministro Celso Mello deve aposentar no começo de outubro, então ele oficialmente se tornará o decano da corte. E ele trata da matéria relacionada, então, ao artigo 114 da Constituição, a partir da Emenda Constitucional 45. Tá? Nós tínhamos uma disciplina sobre a matéria que exigia, para fins de dissídio coletivo, que se tivesse buscado a recusa, se tivesse buscado a negociação e uma das partes tivesse se recusado a negociação ou a arbitragem. Nesse caso, a parte interessada, normalmente o Sindicato dos Trabalhadores, ajuizaria o dissídio coletivo, cuja competência originária dos tribunais regionais do trabalho, ou dependendo da situação, se for federação, dependendo do nível, vai direto para o TST. Então, a competência nunca é originária do primeiro grau. Tá? Importante lembrar que o dissídio coletivo acontece exatamente nessa circunstância em que não é possível obter pela negociação coletiva uma convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. A convenção coletiva de trabalho é aquela celebrada entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos de empresas, ou nos níveis hierárquicos superiores, federações com federações ou com confederações, e o acordo coletivo é aquele celebrado entre o sindicato dos trabalhadores e uma empresa específica. Então, o acordo coletivo de trabalho ele é mais específico, né? Ele obedece ao princípio da especificidade, ele atinge aos trabalhadores daquela categoria naquela empresa específica. Então, embora a gente não tenha sindicato por empresa, a gente tem o acordo coletivo, que é o produto da negociação coletiva celebrado entre o sindicato de trabalhadores e a empresa. O sindicato de trabalhadores sempre estará presente. Nós temos o monopólio da representação sindical previsto no artigo 8º da Constituição. Então, o sindicato sempre vai participar. O objetivo sempre é, quando se tem uma pauta de reivindicações, buscar a conciliação. Eu não tenho nenhuma dúvida de que todo mundo quer a conciliação. Até porque o entendimento hoje em dia, em relação ao artigo 114 e o dissídio coletivo, é que as decisões dos tribunais acabam não criando direitos. O que isso significa? É importante a gente lembrar a origem desse artigo 114. A ideia do dissídio coletivo é um poder normativo da Justiça do Trabalho. Então, é um momento em que o Poder Judiciário cria normas jurídicas para valer para quem? Para os membros daquela categoria naquela base territorial. Categoria de empresa, categoria de trabalhador, né? Então, a categoria econômica e dali sai a categoria profissional. Então, vejam, a ideia do legislador era dar a possibilidade à Justiça do Trabalho de criar essas normas jurídicas, que são normas jurídicas específicas. Então, pode ter, sim, vai ter o reajuste salarial, né? Aquele reajuste normal que geralmente se pede. Pode haver uma mudança no pagamento das horas extras com valor a mais. A gente pode fazer banco de horas através do acordo coletivo.
coletivo, pode ter um aumento de adicional noturno, do percentual do adicional noturno e uma mudança de base de cálculo, por exemplo. A ideia é negociação. O que é negociação? Você abre mão de uma coisa para ganhar outra, você entrega algo para ganhar algo. Então, é uma situação de ganha-ganha. Eu não falo ganha-perde porque eu acho que é para todo mundo ganhar. Quando isso não é possível, ou seja, quando não se chega nesse denominador comum, que é o produto da negociação coletiva, então tem que começar negociando. Ninguém pode fazer direto dissídio. O Sindicato de Trabalhadores ou o Ministério Público do Trabalho, no caso de dissídio de greve em atividade essencial, ou seja, menos comum, mas o Sindicato de Trabalhadores normalmente é quem vai ajuizar o dissídio coletivo para que então a Justiça do Trabalho, através do poder normativo, crie essas normas jurídicas que seriam criadas através da negociação coletiva. E como a negociação coletiva não foi exitosa, isso não aconteceu, isso não foi possível. A partir disso, nós vamos ter a chamada sentença normativa. Então, dentro do processo de dissídio coletivo, são feitas tentativas de conciliação, e a primeira coisa é uma audiência de conciliação. O tribunal pode até baixar em diligência, mandar o processo para alguma vara, para as varas da cidade de origem da categoria, se for de uma base territorial menor, para até tentar compor no primeiro grau, porque os juízes de primeiro grau têm mais contato diário com essas categorias, né? Então, e a partir dali, o tribunal vai abrir vista e a outra parte, né, ou o sindicato patronal, ou a empresa, mas normalmente sindicato patronal ou federação patronal, vai apresentar a sua defesa, porque não tem exatamente essa previsão, mas essa defesa vai consistir em dizer por que não deu certo, o que não é possível se conceder, o que não é possível deferir. E dali vai sair, então, uma decisão do Tribunal de Sentença Normativa. Essa decisão de sentença normativa, ela também tem um prazo de vigência, como o acordo coletivo tem e a convenção coletiva tem. Então, se as partes negociando, o prazo é de no máximo 2 anos, da mesma forma, a sentença normativa não poderia passar disso, porque ela, inclusive, substitui a vontade das partes. O interesse é que as partes negociassem. E como é que vai ser o teor dessa decisão na sentença normativa? Ela vai manter as cláusulas anteriores que já foram negociadas, basicamente. É como se a sentença normativa desse a ultratividade que não pode ser dada pelo artigo 477, a ultratividade que não pode mais ser dada, o poder normativo da Justiça do Trabalho dá essa ultratividade para aquela convenção coletiva, para aquele acordo coletivo. Então, aquelas cláusulas que já constavam antes vão ser mantidas pelo período de vigência da sentença normativa e o reajuste salarial será deferido conforme o índice nacional. Então, basicamente, no dissídio coletivo, hoje em dia, já há bastante tempo, né, já pelas alterações, o que realmente o Sindicato de Trabalhadores ganha é o reajuste salarial para a categoria. É a garantia do reajuste salarial para a categoria. As demais cláusulas, não vai mais haver realmente um poder normativo, não vão ser criadas. A gente vê nas decisões de dissídio coletivo que vem lá, matéria submetida à negociação coletiva, matéria que deve ser resolvida por negociação coletiva. Então, aquilo que seja novo, então vamos supor, a convenção coletiva tinha hora extra de 60%, e agora eles querem de 70%. Estão negociando para tentar chegar em 70%. Como é que o poder normativo vai ser? Como é que vai ser a sentença normativa? 60%, que é o que tinha sido negociado anteriormente. Ah, então não vai passar para 50%? Não vai passar para 50%, que é o adicional legal constitucional. Vai ser de 60%, que é o percentual que já vinha sendo negociado antes. Então, é para mostrar, essa é a ideia do legislador já, para mostrar que é melhor negociar. Então, se negociar, vocês podem conseguir melhores condições. Ou aquela empresa que não pode mais dar aquela condição que dava antes, pode também reduzir essa condição melhor que dava antes. Se não conseguiram entrar num acordo, então é a Justiça do Trabalho que vai fazer isso. E a Justiça do Trabalho não vai criar novas condições melhores, nem vai retirar direitos que os empregadores já deram em outras negociações. Por isso é tão importante negociar. Muito bem. Feita essa preliminar, eu convido vocês até a lerem lá no Instagram, eu falo sobre ultratividade das normas, que é eu acho bem importante saber isso, a questão da ultratividade da norma jurídica coletiva, né? Até para entender do que a gente está falando aqui, eu não vou voltar a isso. Muito bem, depois da emenda 45, nós tivemos a seguinte redação do artigo 114, no parágrafo 2º. Recusando-se qualquer das partes a negociação coletiva ou a arbitragem, é facultado às mesmas, não gosto muito dessa expressão, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Aquilo que eu falei, vai ser decidido nos termos das convenções anteriores, e aquilo que tiver suprimido o direito, então a Justiça do Trabalho vai dar a base legal, vai estabelecer aquilo que a lei estipula exatamente, ok?
Então vejam, agora a gente tem, desde a emenda 45, essa discussão é muito antiga, porque ela é desde a emenda 45, lá em 2005. Então a gente já fala sobre isso há muito tempo, sobre essa história do comum acordo. Primeiro, se esse comum acordo seria constitucional, e em sendo constitucional, o que ele significa? Na verdade, o maior problema é o que ele significa. Se ele é um pressuposto processual, se ele é uma condição da ação, e como ele se caracteriza? O que seria esse comum acordo? Porque, na verdade, gente, eu tenho muita dificuldade em compreender isso, sempre tive, e eu trabalhei com o sindicato muitos anos antes de passar no concurso, gosto de direito coletivo, vocês sabem, o meu amor pelos cursos, quem já me conhece sabe, o meu amor pelos cursos de direito coletivo do trabalho e pela matéria, e eu tenho uma dificuldade de compreender como que pessoas que não conseguiram negociar vão ter que concordar com o ajuizamento de uma ação. Na verdade, a ação só vai acontecer porque eles não conseguiram concordar. Eles não conseguiram. E considerando que a gente já sabe o que o tribunal vai dizer, porque a gente já sabe, o tribunal vai manter a convenção do ano anterior e dar um reajuste salarial, que é essa norma mínima de proteção ao trabalho. Ele vai dar um reajuste porque todo mundo tem direito ao reajuste anual. Então é isso que o tribunal vai fazer. Então, considerando que a gente já sabe o resultado do dissídio no tribunal, inclusive, não é maravilhoso ter que ajuizar dissídio coletivo. Isso é realmente quando não é possível que a negociação resulte num acordo coletivo ou numa convenção coletiva. Então, eu já tinha essa dificuldade com essa questão, porque eu fico confusa em saber como que pessoas que estão discordando concordarão. Então, eu sempre dizia o seguinte, eu digo para os alunos assim, na verdade, o comum acordo significa que a gente concorda que a gente discorda. Então, a gente está concordando que a gente discorda. E a gente discorda por quê? Porque em algum momento, algum pedido, algum tipo de cláusula, alguma reivindicação não vai poder ser atendida naqueles termos, ou a empresa está impondo uma condição que o sindicato conversa com os trabalhadores também não querem abrir mão. E é por isso que, por essa divergência, eles levam isso para o Poder Judiciário. Pois bem, a discussão aqui não é como se dá o comum acordo. Tá? Então isso vai ficar para frente, vai ficar para a gente conversar de outro jeito. Eu tenho várias ideias do comum acordo, mas esse não é o objetivo aqui do vídeo, porque no vídeo aqui do YouTube o objetivo é fazer a análise do acórdão. Então, eventualmente, ou no podcast, ou no vídeo lá no Instagram, a gente pode conversar mais sobre como se daria esse comum acordo, como tem sido a exigência dos tribunais de comum acordo. Porque a discussão era essa até. Então, tinha muita decisão dizendo que o comum acordo era uma barbaridade, que ele era inconstitucional e tudo mais. Isso aqui é assunto antigo, tá? O assunto não é exatamente novo, mas agora veio o tema. Então, quando tem tema, é tema 841 de repercussão geral, dentro de um recurso extraordinário normalmente, esse tema, então, vai ser debatido sob a ótica do direito constitucional propriamente dito. Então, aqui, o voto do ministro Marco Aurélio é um voto muito simples, na verdade, sabe? Ele é ótimo, particularmente, achei muito interessante esse voto, nem sempre concordo com o ministro Marco Aurélio, quem sou eu, né? Azar o meu. Mas nesse acórdão dele, ele diz o seguinte, que essa nova redação, e aí ele lembra uma coisa muito importante, o constituinte originário não trouxe esse requisito, não limitou a comum acordo. O constituinte originário, lá em 1988, disse que para dissídio coletivo poder ser ajuizado, bastava que a negociação não desse certo e não tivesse arbitragem. Era o que era necessário. Então, ele diz que veio o poder constituinte derivado, ou seja, através de emenda constitucional, para trazer um novo requisito para o exercício do direito por parte dos trabalhadores, porque são os trabalhadores que têm interesse geralmente no dissídio, porque senão nenhum reajuste eles vão ter. É muito raro uma empresa, um sindicato patronal entrar com dissídio. Acontece esse dissídio econômico, mas é muito raro, né? É mais comum que o sindicato de trabalhadores é que busque o judiciário, porque para ele que é importante preservar aquelas condições de trabalho e garantir esse reajuste para a categoria. Então ele diz que a redação original não falava nada sobre isso, e aí ele fala o seguinte, que fica, para ele, inclusive, fica inobservada a unidade da Constituição Federal ao condicionar seu ajuizamento do dissídio coletivo a mútuo acordo, mitigando-se a cláusula pétrea de livre acesso ao judiciário. Então, para ele, a redação, e aí ele pode fazer isso, por quê? Porque a gente não está falando de dispositivos constitucionais da mesma espécie. A exigência do mútuo acordo não estava na redação original da Constituição.
veio por uma situação de emenda constitucional, ou seja, é constituinte derivado. Então, é por isso que a gente pode falar da constitucionalidade ou não da exigência do comum acordo, da repercussão geral disso, porque a gente está partindo da seguinte ideia: o constituinte originário nada falou do assunto, então o derivado falou, por isso nós podemos falar em inconstitucionalidade. Dentro da própria Constituição, do constituinte originário, ou seja, dentro da redação original da Constituição, não há inconstitucionalidades, né? Vai haver em relação a essa derivação. E é isso que ele diz. Ele diz que, na verdade, há uma previsão de acesso ao judiciário, então, essa previsão de acesso ao judiciário é uma cláusula pétrea, porque está no artigo 5º, como garantia constitucional, objetivando afastar lesão ou ameaça de lesão a direito. E aí ele diz também que discrepa a não mais poder, e parece que eu estou vendo ele falar com aquele jeito dele, da lei maior, norma trazida por emenda, a mitigar o assegurado no principal rol das garantias constitucionais, que é o acesso. Então, uma das maiores garantias constitucionais é do acesso ao poder judiciário. E esse requisito impediria o pleno acesso ao judiciário por parte do Sindicato dos Trabalhadores, principalmente, ou de quem quer que seja. Nesse sentido, então, aqui, ele entendeu por dar provimento ao recurso extraordinário, porque esse era o caso, declarando a inconstitucionalidade da expressão de comum acordo contida no parágrafo 2º do artigo 114, na redação dada pela emenda de número 45 de 2004, acho que eu falei 2005 antes, né, gente? Desculpa, 2004. Determinar 45, né, enfim, misturei os números. Determinar ao colegiado de origem que desconsidere referida condição de procedibilidade. Então, ele chamou de condição de procedibilidade e inconstitucional. E trouxe a tese. Surge inconstitucional a expressão de comum acordo constante do parágrafo 2º do artigo 114 da Carta da República. E então, o ministro Alexandre de Moraes trouxe um voto divergente. O voto dele foi no sentido contrário, entendendo aqui que, e aí ele é que faz o histórico, enfim, que cuida da origem da ação de dissídio coletivo ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores em empresas de transportes metroviários do Estado do Rio de Janeiro, em face da Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, Rio Trilhos. E resignado, o sindicato interpôs o presente recurso extraordinário com amparo no artigo 102, terceiro A da Constituição, ao fundamento de que o acórdão recorrido, que é o prevê o recurso extraordinário, né? Que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, 35 e 36, da inafastabilidade do controle do Poder Judiciário e do acesso à Justiça. E 114, parágrafo 2º, ambos da Constituição Federal, sustenta a violação e inafastabilidade da jurisdição. E aí ele diz o seguinte, ele cita aqui o conceito de dissídio coletivo por Carlos Henrique Bezerra Leite, que é uma ação coletiva, eu adoro, nossa, Carlos Henrique Bezerra Leite, recomendo o livro dele de Processo de Trabalho para todo mundo, ele é maravilhoso, gosto muito. Uma espécie de ação coletiva de matriz constitucional, conferida a determinados entes coletivos, geralmente os sindicatos, para a defesa de interesses cujos titulares materiais não são pessoas individualmente consideradas, mas sim grupos ou categorias econômicas, profissionais ou diferenciadas, visando a criação ou interpretação de normas que irão incidir no todo dessas mesmas categorias. E aí ele diz que soma-se ainda essa necessidade do comum acordo para o ajuizamento do dissídio coletivo como uma condição procedimental para o seu ajuizamento. Ele diz que o objetivo é privilegiar a solução consensual dos conflitos, colocando a intervenção estatal por meio da sentença normativa como a última possibilidade. É que até agora ele concorda com o Marco Aurélio. O objetivo é claro, é evidente, e o requisito já era esse, que as pessoas tivessem tentado negociar. Então, já se vai ao Poder Judiciário porque não foi possível essa negociação, ela não resultou em bons termos, por isso a necessidade do socorro do Poder Judiciário. Mas ele diz aqui que o parágrafo 2º, a partir da emenda 45, ele só reforça esse entendimento da importância da busca da solução consensual. Ora, as normas processuais impõem diversos requisitos para que os litigantes entrem em juízo, sendo o comum acordo mais um pré-requisito implementado de estatura constitucional. E aí ele cita aqui uma decisão que, no sentido de que um dos objetivos da reforma do Poder Judiciário da emenda 45, aqui ele está falando da emenda 45, foi diminuir o poder normativo da Justiça do Trabalho. Isso a gente já sabia, né? Porque isso foi muito comentado, que por quê? Porque não tinha essa previsão final de que manteria as condições do que já tinha sido negociado, então convencionado, na verdade. Então, assim, a ideia, antes o poder normativo realmente estabelecia as condições, a Justiça do Trabalho estabelecia novas condições de trabalho, e a partir da emenda 45, por conta dessa parte final, já foram só mantidas as condições anteriores. Isso
por si só, é evidente que foi para dar o recado. Vocês se resolvam, vocês negociem. Se vocês querem novas e melhores ou diferentes condições de trabalho, vocês vão ter que negociar. A Justiça do Trabalho, pelo seu poder normativo, vai apenas manter e privilegiar o que vocês já negociaram antes. Então, me parece que esse objetivo da redução do poder normativo da Justiça do Trabalho já é alcançado até pela parte final, né? Mas aqui seguimos, porque a minha opinião realmente é relevante. Conforme o ensinamento de Alice Monteiro de Barros, a intenção do legislador, ao condicionar o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica à comunhão de interesses das partes envolvidas, era restringir o poder normativo da Justiça do Trabalho, impondo-se mais uma condição para o exercício do direito de ação, o que está incluído na competência do legislador ordinário. Salienta ainda que ausente esse pressuposto, então a gente tem ainda isso, né? Condição, pré-requisito, aqui ficou como pressuposto. É sempre essa nomenclatura processual, ela é sempre bem complexa, né? Considera-se que a possibilidade de negociação fica em aberto e é dado à categoria profissional valer-se da greve como recurso para alcançar algum tipo de ajuste. Então, vejam, no entendimento da Alice Monteiro de Barros, essa redução do alcance do poder normativo da Justiça do Trabalho faz o quê? Quando não for possível o tal do comum acordo, então, que é a nova previsão, requisito, pressuposto, condição, como quiserem, mas sem esse comum acordo, o que sobraria para o Sindicato dos Trabalhadores, para os trabalhadores, seria o instrumento da greve, que fatalmente vai acabar no Poder Judiciário também para resolver, porque se já não conseguiram negociar e por isso chegou a greve, fica ainda mais difícil uma negociação posterior. É nessa linha de raciocínio. E aí ele entende, portanto, que é um pré-requisito como qualquer outro. Ele cita o habeas data, que o habeas data exige que se esgote a via administrativa. Ele cita outras situações previstas na legislação em que o exercício do acesso à justiça, o exercício da ida ao Poder Judiciário, né, essa possibilidade de acesso ao judiciário, também sofre limitações prévias. Então, não é limitação durante o trâmite, a partir do ajuizamento. Não. São limitações prévias. Então, a ideia dele aqui, do ministro Alexandre Moraes, é que o fato de ter um requisito prévio não significa uma violação ao acesso ao Poder Judiciário. Com base nisso, se fixou a seguinte tese. É constitucional a exigência de comum acordo entre as partes para ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, conforme artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004. A decisão me parece que não foi unânime mesmo, tá? Depois eu vou colocar direitinho para vocês a decisão aqui embaixo, o que temos. Nós não temos ainda todos os votos, o acórdão, essa decisão é bastante recente, eu me antecipei porque eu acho o tema bastante salutar e a gente já sabe, e a tese prevalecente foi a do ministro Alexandre de Moraes, então agora a gente já sabe que é isso que vai ficar, tá? Esse é o voto que vai predominar aqui. E eu tinha até mais um aqui que eu queria dizer. Não, é exatamente esse. Então, esse voto dele foi o voto prevalecente e é assim que estamos. Vamos ver o que vai acontecer na sequência disso, como é que a gente vem exatamente interpretar, porque a questão agora vai ser, se assim ficar, né, sem agravos, sem outras decisões e tudo mais, se entender então pela constitucionalidade da expressão como um acordo, me parece que nós temos, então, a nova etapa, que é tentar uniformizar o entendimento de comum acordo. Aceito sugestões, mas eu pretendo falar sobre isso mais para frente, mas eu vou esperar um pouco. Tem um outro tema que eu vou querer falar também, que é uma DPF, que trata da dobra de férias, é uma discussão sobre a súmula 450, mas isso eu também vou aguardar, porque eu estou muito curiosa para saber como vai ser processada uma DPF que trata de uma matéria que já foi objeto de outra DPF e que na ocasião se entendeu que não havia preceito fundamental, que não havia repercussão geral. Então, como que agora isso mudou? Era uma de 2015 e uma de agora que vai ser admitida. Temos visto muitas decisões no STF pautadas pelo ministro Fux, novo presidente, a respeito de direito do trabalho, nem todas exatamente de temas que a gente imaginava que fossem ser pautadas. Algumas discussões são muito antigas, gente, a emenda 45 é de 2004. Então, nós levamos 16 anos para definir isso, realmente, né? Então, é um assunto bastante antigo, então que bom que isso foi definido, mas vamos ver em que termos isso vai ser definido. Então, com isso encerramos. Muito obrigada por terem me assistido. Como eu já falei, se você gostou, você curte, compartilha com quem pode aproveitar esse conhecimento. Eu devo dar continuidade a esse assunto falando da questão do comum acordo nos outros canais. Espero vocês. Obrigada. Até mais.